ela o filho. Ou seja, ele ama aqui os eleitos e ele tem um amor do filho. Não, o amor do pai passa por Cristo, passa pelo filho e chega aos eleitos, tá? Não é um amor paralelo. Vamos abrir aqui alguns textos que demonstram isso. Vou pedir ao diácono Jael, 2 Coríntios 1, 19 e 20. Aline, Efésios 1, verso 4. Gabriel, Colossenses 3, verso 3. Quem for abrindo pode lendo, por favor, na ordem. Segunda Coríntios 1, 19 e 20. Não foi sim e não, mas sempre nego o sim. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso. Veja, em Cristo, todas as promessas de Deus têm um sim. Todas as promessas nas Escrituras para o povo de Deus, o sim está em Cristo. Não há sim fora de Cristo. E o amém também que ele vai dizer, né? Que é o assim seja. Então o sim e o amém estão em Cristo. Né? Sem Cristo a gente não tem o cumprimento ou a eficácia das promessas de Deus. Efésios. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e reconhecidos perante ele. E em amor, Pode ler, por favor. e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. No verso 4 vai falar em amor. O verso 4. E em amor. Entre os 5, né? E o 4 como é que começa? Isso, recebeu nele. Veja que tudo está em Cristo. Nós somos recebidos nele. Nele quem? Cristo. Então, todos os textos que nós vamos seguir aqui, não existe amor fora de Cristo. É por isso que quem não tem Cristo não tem o amor de Deus. É por isso que a urgência do Evangelho é que as pessoas se arrependam e creiam em quem? Em Cristo. Não é crer somente em um Deus indefinido. É crer em Cristo. Sem Cristo, sem a crença em Cristo, não há salvação. É por isso que ele diz que ele é o único caminho. Ele é o único caminho. Ele é o único meio para a salvação. Por quê? Porque o Pai reservou em Cristo a fonte, o canal, melhor dizendo, do amor. O amor dele passa por Cristo. Quem quer um amor fora de Cristo, não encontra. Porque vai querer beber de um canal que não é o canal onde flui o amor. De onde flui o amor. Que é exclusivamente de Cristo. Tá? Colossenses 3:3. Porque morreis e a sua vida está em Cristo com Deus. Morrer aqui é morrer o velho homem, né? A ideia de morte do velho homem, da vida de pecado, da vida de escravidão, para viver uma nova vida, em novidade de vida que é em Cristo. Tá? Então, tudo aqui está reservado em Cristo. Tá? Isso é uma coisa para a gente fixar, porque tem muitas pessoas que se dizem ser amadas por Deus, mas elas não vivem crendo em Cristo. Você pode ver que tem uma visão popular, né, na nossa cultura, de que Deus ama todos. Todo mundo é amado por Deus. Até o traficante é amado por Deus. Tanto que ele faz uma oração antes da missão dele, que envolve a violência do tráfico. Isso é comum no estado do Rio. Principalmente na capital, traficantes entrando em igrejas para receber oração antes de assumir o seu posto, por exemplo. Como se fosse um trabalho dele, exatamente. Então veja uma visão distorcida da divindade, de Cristo, das Escrituras, uma inversão completa de valores. Então, não existe amor de Deus fora de Cristo. Tá? As pessoas sem Cristo, ou aquelas que vivem de forma até moralmente aceita, mas não se comprometem com Cristo.
Tem as pessoas que reconhecem que Deus é Deus, impiamente falando, né? Que existe um Deus, que Ele é poderoso, tudo mais, que criou todas as coisas, mas eles não vivem uma vida de devoção a esse Deus, porque eles não vivem uma vida de devoção a Cristo. Então, são pessoas que não procuram igrejas, não leem a Bíblia, mas ela tem fé, ela fala que tem fé. Não, eu tenho fé, eu creio em Deus. Eu creio em Deus, eu oro lá para o Papai do Céu me abençoar. Isso está muito enraizado na nossa cultura, que é até difícil separar a cultura do o que é cultura e o que é religião verdadeira, porque as coisas se misturam. É muito comum a gente ver vídeos das pessoas, eu oro para o Papai do Céu, e no mesmo vídeo a pessoa falando coisas que não condizem com quem diz servir esse Pai do Céu. Né? E entra naquele outro ponto que nós falamos, da adoção. Só pode chamar Deus de Pai quem está em Cristo. Aquele que... Exato. Eu não posso chamar Jorge de pai. Você vai aceitar, Jorge, se chamar de pai? Você não é meu pai? É a mesma coisa, Deus. Ele pode chamar de pai, mas Deus não aceita, não reconhece como pai. Ele não tem essa paternidade. Dentro da nossa cultura que você está falando, tem a questão de Maria ainda. Né? Não, ainda entra a questão, exato, do santo, né? Da santa, no caso. Eu atendi uma cliente também católica, ela falava de santo. Aí ela viu que eu não alimentava o assunto, né? Você não crê em nada, não? Eu creio em Deus, creio em Cristo, creio no Pai, no Filho e no Espírito Santo, mas eu não creio em santos. Ela, você é protestante, né? Eu sou protestante. Mas você viu como está enraizado na cultura, né? Gabriel. Essa é muito comum hoje, né? Hoje não, já há alguns anos, né? A questão dos desigrejados, né? Que não faz a vontade de Deus e assim interpreta que é possível agradar a Deus fora da comunhão, porque realmente existem igrejas muito ruins, né? Que justificam, vamos dizer assim, entre aspas, o fato de pessoas não estarem na igreja. Mas uma coisa é uma pessoa que está contrita em casa, querendo uma igreja e não encontra, uma igreja minimamente saudável, não a perfeita, que não existe, uma minimamente saudável, ali que na questão dos preceitos sem heresia, né? Que existem muitas aqui em Cabo Frio, não vamos dizer que só tem a nossa. Tem outras igrejas minimamente saudáveis, pode não ser mais saudável, mas é minimamente saudável, que vai ser um caminho para as pessoas chegarem a Cristo. E aí, nesses locais, alguns entendem que a comunhão pode ser desprezada, como se não houvesse preceitos bíblicos dados pelo próprio Cristo, pelo zelo da comunhão. Porque zelar pela comunhão é zelar por Cristo. Porque a comunhão é feita onde? No corpo de quem? De Cristo. Como é que você agrada a cabeça se o corpo está mal? Né? Não faz sentido isso. Sim. O problema das igrejas gera muita briga, gera muitos problemas com o povo, e isso não é amor. O amor é eu sei que eu tenho. Exato. É até o que nós vimos, né, no estudo do Diácono Jael, sobre definição de amor, né? Não tem uma definição, amor é isso, mas tem o que é o amor. E aí tem várias atitudes positivas e negativas, o que fazer e não fazer, que nós vimos lá em Coríntios. 2 Coríntios 13, né? 13, que nós vimos lá sobre 1 Coríntios 13, que nós vimos lá sobre o amor de Deus. Né? Então tem que redefinir biblicamente o que é amor. Que as pessoas saem falando as coisas sem definição. Né? E não só amor, sobre tudo. Imagina se visse Cristo chicoteando, né? Como ele expulsou lá os comerciantes do templo.
Então vamos lá. O amor de Deus, ele está exclusivamente em Cristo, tá? Não existe um amor de Deus por nós fora de Cristo. É um amor que passa pelo Filho. O amor de Deus por nós, ele nos amou primeiro de modo incondicional. Nós vimos isso, tá? Deus não ama porque nós amamos ele. Ele não ama porque alguma coisa externa aconteceu. Antes que houvesse um mundo, antes da criação de anjos, antes da criação do céu, da terra, antes que houvesse criação, ou seja, onde ele estava, as três pessoas da Trindade, que a gente não sabe, nem conseguimos nem dimensionar isso, porque quando a gente fala de dimensão, de espaço, de tempo, tudo isso é criação. Imaginar algo fora disso é inconcebível para nós, seres humanos. Um Deus que vive na eternidade, o que seria a eternidade? Que não tem nem hoje, nem o ontem, nem o amanhã, né? Que não tem um espaço local para ficar, que ainda existe esse lugar onde Deus está. Deus está aqui, Deus está nos céus onde estão os anjos, mas existe um lugar que só a Trindade está, que não está em um espaço, porque o céu para onde nós iremos, quando nós morremos e a nossa alma for, ainda é um espaço criado por Deus, não desse mundo físico, mas é um espaço criado por Deus. Deus está acima dos céus. Ele está em um ambiente onde só a Trindade se encontra, onde não é reservado às criaturas. E a gente imaginar isso é difícil, né? A nossa mente limitada imaginar isso. Então esse amor de Deus é incondicional. Ele não nos amou porque ele viu alguma coisa em nós. Ele não nos amou porque viu que nós iríamos crer, como alguns ensinam da fé prevista, né? Deus nos predestinou porque ele viu que em algum momento nós teríamos fé nele. Não, isso seria um amor condicional a uma fé prevista, que é uma fé que não foi dada por ele. Também não é bíblico isso. Tá? Então, o amor de Deus é incondicional. Gabs, por favor, Gabs, 1 João, pode ler capítulo 4, do verso 10 ao 19, e Luiz, Jeremias 31, 3. Pode ler, Gabs. 1 João 4, do 10 ao 19. Veja, o apóstolo João é um apóstolo conhecido por escrever bastante sobre o amor de Deus, né? É o discípulo amado, né? Ele se refere a si como o discípulo mais amado, né? O discípulo amado por Cristo. E nós vimos nessa perícope aqui, de 1 João capítulo 4, primeiro no verso 10, falando no que consiste o amor. Ou seja, o que é o amor? Né? O amor consiste em quê? Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou. Nisso consiste o amor. Não que tenhamos amado, mas que Ele nos amou. Ou seja, nos amou antes que nós tínhamos amado Ele, tivéssemos amado Ele. Nos amou quando nós ainda éramos o quê? Inimigos dEle. Quando nós estávamos nas trevas, praticando toda sorte de pecados, vivendo como se Deus não existisse, Ele já nos amava. Já nos amava aqui. Mas o amor ainda também manifestando a sua ira, indignação pela vida que nós levávamos. Mas Ele já nos amava, porque Ele amou na eternidade. E nós vemos no verso 19, depois de trazer todos esses versos, ele fecha aqui no 19 falando o quê? Nós amamos porque Ele nos amou primeiro.
Primeiro, no que consiste o amor, que nós não tínhamos amado ele primeiro. Depois ele fecha, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Ou seja, agora falando que nós amamos, mas também até o nosso amor é condicional ao amor dele. O amor de Deus é incondicional. Porque ele nos ama, porque ele decidiu amar. O nosso amor é condicional. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Ele se revelou a nós. Se não fosse esse amor primeiro, nós não amaríamos a Deus. Tá? Então, veja que essa relação das coisas que envolve o amor. Jeremias. De longe me deixou ver o Senhor, dizendo: com amor eterno te amei, por isso, com benignidade te atraí. Pode ler de novo, por favor, Luiz? De longe me deixou ver o Senhor, De longe. com amor eterno eu te amei, por isso, com benignidade te atraí. Veja o amor de Deus, né? Quando nós lemos esse texto, às vezes nós lemos de maneira fria, mas quando nós lembramos, nesse exercício do pensar, que nós estamos inseridos aqui como destinatários do que Deus fez, muda a percepção das coisas. Porque às vezes a gente lê de maneira fria, como letra, que se refere a outras pessoas. Pessoas que passaram, como o profeta Jeremias vai falar. Aqui João escrevendo também aos crentes da época dele, de 2000 anos atrás. Mas quando nós nos colocamos como destinatários, quando ele fala do alvo aqui, muda o sentido das coisas. E aí o texto se torna mais profundo para nós. Porque nós vemos que Deus age ativamente no amor por nós. Isso é interessante porque quando nós vamos falar sobre predestinação, o erro de muitos calvinistas da internet é trazer um Deus que age igualmente na condenação e na salvação. Mas veja, os textos que nós lemos aqui sobre o amor de Deus e outros textos que falam sobre a salvação, são textos que mostram Deus agindo muito mais para a salvação dos eleitos, de maneira ativa, do que na condenação. A condenação, eles estão seguindo o seu rumo, como nós estávamos seguindo também, até o mais de Efésios ser exercido em nosso favor, e Deus não nos ter deixado em trevas. Então, assim, os homens, por si só, já estão indo para o inferno. Deus não precisa agir ativamente para isso, como nós estávamos também. Mas quando fala na salvação, olha como o poder de Deus se manifesta. Nós temos que ouvir o Evangelho. Alguém pregou para nós. Se fomos criados na igreja, nossos pais pregaram para nós. A igreja que estávamos inseridos, os pastores pregaram para nós. O professor de EBD pregou para nós. Houve diversas pregações. Diversas exposições ao sagrado. Depois da exposição ao sagrado, muitas vezes nós ouvimos ainda de coração duro. Porque eu cresci na igreja e meu coração era duro para as coisas do Senhor. De fato, o encontro com Deus foi na fase adulta. Mas desde criança ouvindo o evangelho, mais duro ao evangelho. Só cumprindo o rito religioso. E Deus, pelo amor que Ele tem, Ele continua. É por isso que nós falamos que a graça é o quê? Irresistível. A graça é irresistível. Nós resistimos no começo. Mas em algum momento nós não vamos conseguir resistir mais. Que é quando os nossos joelhos se dobram ao divino, a Cristo, reconhecendo Ele como o único Senhor e Salvador. E esse Deus que nos chama por meio do Evangelho, por meio da pregação do Evangelho, é um Deus que tem que nos dar fé. Porque nós não produzimos essa fé por nós mesmos. E sem essa fé nós não conseguiríamos crer em Cristo. Então veja, o dom de Deus que é a fé é dada por quem? Por Deus. E agora nós podemos responder com sim. Com o aceito ao Senhor, né? Que não é errado. Eu aceito a Cristo, reconheço Ele como o único Senhor e Salvador, na perspectiva de que nós recebemos a fé para isso que vem de Deus. Depois disso, nós temos todo um processo de santificação. Então veja, quem está no processo de santificação? Nós estamos largados a nós mesmos? Ou conseguimos nos santificar a nós mesmos? Ou somos santificados pelo Santo Espírito? Então veja, Deus trabalha muito em favor daqueles que Ele ama. Muito mais, ou melhor, amando exclusivamente, né? E deixando aqueles que Ele não ama no seu próprio curso. Porque um abismo puxa outro abismo. Eles mesmos se afundam nos seus pecados. E Deus ainda freia, né? Nós vemos que Deus ainda freia os homens maus.
Porque o homem sem freios, sem cabrestos, eles fazem o que Hitler fez. E são os homens com pouco cabresto de Deus. Quando Deus tira um pouquinho para ver até onde a humanidade pode ir. Aí nós vemos esses homens que eles são capazes de fazer. E a nossa natureza poderia fazer a mesma coisa se o Senhor não nos freasse. Tá? Então, o amor de Deus é um amor incondicional. Tá? Deus, ele ama com muito empenho. Ele não apenas ama teoricamente, ele ama e ele trabalha em favor daqueles que ele ama, como nós temos visto. Interessante como isso deveria nos fazer compreender mais. Porque existe, olha o peso, o impacto que há de entendermos que Deus nos ama e não ama muitos que estão à nossa volta. Isso deveria nos fazer nos constranger de maneira tal a olharmos para nós mesmos e pensarmos: o Senhor me ama e eu não mereço. Existem outros que eu olho na perspectiva humana, né, o bom procedimento, mas que na perspectiva divina eles têm seguido o curso desse mundo, têm pecado constantemente contra Deus. A gente olha assim: Deus me ama. Isso deveria nos fazer viver uma vida de gratidão com mais impacto, de maneira mais radical, usando o sentido da palavra de radical, onde eu me empenho mais para dedicar mais a Deus na minha vida, para viver uma vida sem murmuração, para viver uma vida com gratidão, com um sorriso no rosto, demonstrando que eu sou amado por Deus. Se a gente entende que esse amor é algo tamanho, como lemos no ano passado em João 3,16, de tal maneira, tão grandioso isso deveria nos fazer viver uma vida de gratidão, com impactos, que a gente olha para a nossa vida e ainda falta muito. Porque o Senhor nos ama de maneira incondicional. A gente foi amado e somos amados por Deus, não pelo aquilo que a gente fez ou pretende fazer. Então, Perfeito. deve estar na nossa mente o tempo todo. É muito interessante isso, né? Quando a gente fala do amor de Deus, você tocou na questão da murmuração. Às vezes nós temos a tendência, como alguns coaches que se dizem cristãos associam, né? Ser amado de Deus, a ser amado por Deus com ser bem-sucedido financeiramente, né? Então, se você é amado por Deus, logo que Deus vai te abençoar e você vai ser próspero. E de fato, Deus pode abençoar financeiramente se assim Ele quiser, mas não há uma relação íntima de Deus amar e por isso nós sermos bem-sucedidos financeiramente, né? Então, por que eu estou tocando nesse ponto? Porque às vezes nós temos a tendência a murmurar quando nós não conseguimos aquilo que nós queremos. Até sabedores, até numa teologia saudável. Exato, e comparamos a nossa vida com as dos ímpios. A nossa tendência é de comparação. Mas quando nós vemos que o amor de Deus por nós é um amor imaterial, um amor que não pode ser comparado e que é uma riqueza que o mundo não reconhece como riqueza, nós vamos aonde? Nós vamos à parábola do rico e do Lázaro. E aquele homem foi amado por Deus. Lázaro foi amado por Deus. Mas qual é a descrição da parábola? Provavelmente ele era um paralítico. Quem fez ele nascer paralítico? Deus. Não é Deus que faz o deficiente, nós vimos? Não é Ele que faz o surdo? Ele faz o deficiente. E como Lázaro vivia? Lázaro, as suas feridas eram lambidas pelos cães. Por isso que defendem que ele era paralítico, ele não conseguia espantar os cães, ele ficava jogado à porta de um rico com um paralítico. E ele, Cristo vai falar, ele era amado pelo Pai, não o rico bem-sucedido. E para onde Lázaro foi? Para o seio de Abraão. Para onde o rico foi? Para o inferno. Então veja, essa associação de ser amado por Deus é ser bem-sucedido não é verdadeira. Por mais que Deus possa abençoar financeiramente seus filhos. Mas o amor de Deus não significa que necessariamente Deus tem que fazer nós sermos bem prósperos financeiramente. Porque essa é a grande mensagem, né, para o pobre.
Porque por mais que ele sofra aqui, Deus tem reservado para ele um bem que ninguém pode comprar. O homem mais rico não pode comprar o amor de Deus. E esse aqui nos faz lembrar de Simão o Mágico, né? Que tentou comprar o Espírito Santo e sofreu uma represália do apóstolo Pedro, né? Por tentar isso. E muitos acham que podem comprar o amor de Deus. O amor de Deus é incomprável. Não é negociado. Por quê? Provém de um Deus que decide no beneplácito da sua vontade amar ou não amar. E como o diácono Jael falou, a grande questão que levanta para nós é por que eu? Por que eu? Ele não nos dá essa resposta. Ele só fala que nos ama. E nós temos todo um processo que prova esse amor. E nós vamos agora ler Romanos capítulo 8, porque não poderíamos deixar de ler esse texto, que o apóstolo Paulo demonstra essa prova do amor de Deus em Cristo. E é um texto que nos deve trazer consolo diante da aflição, da angústia e diante de nós mesmos na luta contra o pecado, onde nós muitas vezes fraquejamos e Satanás, o acusador, ele se levanta para falar: olha, esse pecado que você tem praticado aí, você não é um filho de Deus. Mas Deus prova que o amor dele é enorme por nós. E esse amor não é para nos levar à indolência, né? Ou uma vida tanto faz. Mas é o amor que nos leva à confiança nele. Porque ele vai nos colocar no caminho e vai nos ajudar. Vamos ler a partir do verso 28. A partir do verso 28, Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não de todos, somente daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aqui nós vemos a atividade de Deus na salvação. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele quem? Cristo, seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Veja, Deus está agindo na salvação. Por quê? Porque Ele ama. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha o que o apóstolo Paulo está falando. Se o Todo-Poderoso Onipotente é por mim, quem pode ser contra mim? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Paulo parte do discurso do maior para o menor. Se o que é mais custoso para Deus ele fez, que é entregar o seu filho por nós, ele não nos dará outras coisas menores? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é Satanás nesse cenário? Quem somos nós mesmos? Se é Deus que justifica, Ele é o juiz. Ele bateu a sentença e declarou que nós somos justos. Quem nos condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes que ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Veja, a satisfação pelos nossos pecados foi pago por Cristo. E não somente pago por Cristo. Esse Cristo que morreu por nós é o mesmo Cristo que está do lado de Deus Pai, orando, intercedendo por nós, rogando por nós. Porque esse Cristo que é o nosso intercessor sabe que apesar da nossa salvação já ter ocorrido, nesse processo de santificação nós ainda pecamos contra Ele. E mesmo Ele sendo ofendido por nós, Ele continua à destra do Pai, intercedendo em nosso favor. Lembrando, vamos pensar assim, né? Lembrando no sentido poético, do Pai que Ele morreu por eles. Que eles são eleitos pelo Pai. Que o Espírito intercede em favor deles, habitando e fazendo morada neles. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Nada disso pode nos separar do amor de Deus. Na parábola, Lázaro sofreu isso. Como está escrito, por amor de ti,
somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. E veja, o apóstolo Paulo, quando escreve essa carta, ele escreve no momento de perseguição, onde os cristãos de fato estavam sofrendo isso, como muitos sofrem ainda espalhados no mundo, que acordam e pela fidelidade ao Senhor não sabem se vão respirar ainda até o fim do dia, porque eles são entregues todos os dias como ovelhas ao matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele quem nos amou. Todas essas coisas, irmãos. Ou seja, que essas coisas que ele está falando, tudo que envolve o sofrimento, angústia, tribulação, dor, perigo, espada. Tudo isso no mundo não é sinônimo de vitória. É de sofrimento, derrota. Mas ele está falando aqui por causa do amor que está em Cristo, por meio do qual ele nos amou, nós somos mais do que vencedores. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada, nem dimensões, nem o tempo, nem nós mesmos pode nos separar do amor de Deus que está onde? Que está em Cristo Jesus. Diante dessa verdade, que é uma verdade que nos leva a um conforto da nossa alma, do nosso coração, porque se o amor de Deus dependesse de nós, estávamos perdidos e de fato afundados em angústia e depressão. Mas quando nós olhamos aqui, o amor de Deus por nós não pode ser diminuído, não pode ser subtraído, nem pode ser excluído, porque ele decidiu amar de forma incondicional em Cristo Jesus. E nada vai poder nos separar desse amor. Isso gera uma pergunta para nós, diante dessa verdade, de que nós somos amados, enquanto muitos outros não são. Qual tem sido a nossa resposta desse amor que temos recebido? Temos devolvido a Deus como oferta, como aroma suave, no devocional do nosso irmão Douglas? Temos buscado imitar a Deus como filhos amados, porque temos visto aqui a prova de que somos amados. Uma vez amados, temos sido imitadores como filhos amados que realmente somos? Ou não nos importamos com isso? É por isso que é interessante no Antigo Testamento esse processo, no Antigo Testamento um processo pedagógico do lembra-te, lembra-te, lembra-te. A gente vê isso em todo momento. Por quê? Porque nós esquecemos. Nós sabemos aqui, mas esquecemos na prática o que é. Essa semana eu estava pensando sobre isso, né? Porque às vezes a gente passa, a gente sai daqui no domingo e às vezes a gente não conversa com o irmão, né? Irmão, tudo bem, eu estava me mandando mensagem e tal. E às vezes a gente fala, não criticando, talvez, partindo de mim, a começar em mim. Mas eu fiquei pensando, refletindo sobre isso. A gente passa no domingo de noite, vamos embora para casa, começa segunda-feira. E às vezes a gente passa de segunda até no próximo domingo. Se não tiver oração terça. E aquilo que o Thiago falou é fácil. E a gente cai na devocional do irmão. A gente se acostuma de vir para a igreja domingo e durante a semana você parece que está vivendo uma outra vida. Até Sim. mesmo, que fala com a pessoa sobre Cristo. Sim. A gente se esquece desse amor por qual nós fomos descobridos sem merecer. Porque como a gente fala, o inferno é certo para nós. E o trabalho não, nosso trabalho é teu, desde o início. Exato. Então, é algo como você falou. Lembra, primeiro? Porque senão a gente passa a semana e a gente esquece desse amor, dessa escolha, né? De olhar para o lado e ver um cara que a gente, não julgando, mas sabendo que ele está num caminho totalmente fora da frente do Senhor, ainda que ele esteja escolhido lá na frente, mas de olhar para nós, né? E eu não escolhi. Eu estava numa vida totalmente
Sim. Meu destino é aquela coisa. Então, tremendo isso aí. É. A gente olhar para dentro de nós e falar: caraca, meu, o que eu sou? E nesse. E a gente ainda não consegue transmitir isso dentro do outro. É. Durante a semana. Sim. Quando nós lemos esse texto, como de Romanos capítulo 8, né? Da prova do amor de Deus, né? Daqui do poder. A prova é Cristo, né? Ele deu Cristo por nós. E o poder desse amor é porque nada, né? Nada. Ele está reservado no Todo-Poderoso. Ninguém pode tirar esse amor do Todo-Poderoso. Quem é forte o bastante para tirar as coisas da mão do Senhor? E aí nós temos o consolo do nosso coração. E que, como você falou, né? Deus até hoje trabalha. Não foi um trabalho feito no passado lá em Cristo. Cristo no passado cumpriu, morreu por nós. Não, ele continua trabalhando. Nós vamos viver ele trabalhando por nós. Por quê? Porque nesse processo, tanto do chamado dos eleitos, como da santificação, é Deus operando em nós. Porque tanto querer como efetuar é quem que faz? É Deus. Então, quando nós nos contristamos, né? Em confissão de pecado, em gratidão a Deus, é engraçado porque até isso ele tem plantado em nós. Né? Deus planta em nós o querer orar, o querer tudo isso. Mas quando não fazemos, a responsabilidade é nossa. Porque temos sido sensíveis à voz do Espírito, né? Ele continua nos chamando, mas nós temos não dado ouvido, né? Ou deixamos de dar ouvido a Deus. Esse é o amor de Deus por nós. E esse amor de Deus é o Pink vai trazer aqui, que ele traz operações, né? Que nós vimos aqui já. Nós já vimos aqui durante o estudo. O amor de Deus, ele opera, e porque Deus ama, ele elege. Tá? Porque Deus ama, ele redime. Porque Deus ama, ele chama eficazmente. E porque Deus ama, ele também cura. Porque uma vez que nós fomos chamados por Deus nesse processo de conversão, ele curou a nossa alma. Porque nós viemos a Cristo com muitas feridas. Muitas consequências de uma vida pecaminosa. E esse Deus cura também. Ele não, tanto que a mensagem é que ele não se lembrará mais dos nossos pecados, né? Ele lançará fora os nossos pecados, por mais que ele não tenha amnésia. A ideia é que ele não usará mais contra nós isso. Martins leu? Não, né, Martins? Por favor, Martins. 2 Tessalonicenses, capítulo 12, verso 13. Tayane, Deuteronômio 7, 7. Jorge, Efésios 1, verso 4 e 5. Pode ler. Veja, aí o texto falando sobre eleição, né? Os amados. Deuteronômio. Isso aplica a nós, porque nós somos povo de Deus. O que Deus está falando aqui em Deuteronômio capítulo 7, verso 7? Eu não vos escolhi porque vós eram os mais numerosos. Na verdade, Israel foi formado por Deus por meio de Abraão. Um homem, Deus formou um povo. Então, quando Deus escolheu, nem povo existia. Quando ele escolheu formar um povo, era só Abraão. E Abraão era de uma família pagã que fabricava ídolos. Então, veja, Deus não amou ou buscou formar Israel porque ele foi condicionado a isso. Na verdade, ele amou porque ele quis amar. Ele amou primeiro. Né? Eles não eram numerosos. Efésios. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Nós vemos aqui o texto sobre eleição, sobre predestinação, sobre adoção.
em Cristo. Temos também como fruto, né, desse amor a redenção. Tá? Nós somos redimidos por Deus porque Ele nos ama. Então, não adianta Deus eleger, chamar, se Ele não redimir. Porque tem um problema nessa equação. Ele chamou homens pecadores. Como é que fica a questão do pecado? Se Deus é santo, Ele não pode comungar com o pecado. Como é que fica essa relação de Deus com pecadores? É porque o Deus que chama, elege, predestina, é o mesmo Deus que redime. Ou seja, Cristo morre e paga o preço por nós. Nossos pecados são expiados por Cristo. É interessante a figura do Antigo Testamento, do rito cerimonial, do bode expiatório. A figura do bode expiatório, o que era o bode expiatório? Que até é uma visão popular, né? O bode expiatório é aquele que leva a culpa. Não é isso? Quando tem alguém que não fez alguma coisa, bota ele vai ser o bode expiatório. Mas por quê? Qual é a origem do bode expiatório? O bode expiatório era um animal que era largado para fora da cidade, com a simbologia de que ele estava carregando o pecado do povo. Então havia imposição dos sacerdotes ali, do sumo sacerdote, sobre o animal, com uma simbologia de que agora os pecados do povo estavam sendo lançados lá, e esse animal ele era lançado para fora da cidade. É por isso que Cristo é o nosso bode expiatório, o nosso cordeiro pascual. Ele é lançado para fora da cidade, lá para o Calvário, fora da cidade, e ele está carregando o quê? Está carregando o pecado do povo. Ele morre pelo pecado do povo como um animal morreria, como um apontamento a Cristo já, né? Então, o Deus que chama, que elegeu, que chamou, né, o Deus que predestinou na eternidade, esse Deus que chama de modo eficaz, que nós vamos ver abaixo, ele tem que redimir esse povo. Tá? Então, ele redime através de Cristo, pelo sacrifício de Cristo. Márcio, 1 João, capítulo 4, verso 10. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Ele nos amou primeiro, por isso ele envia seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Essa ideia de propiciação é a ideia do pecado, a questão do pecado sendo resolvido pelo sacrifício de Cristo. Tá? Ele é a propiciação por nós, como tinha o rito, né, da propiciação no Antigo Testamento, no templo. Tá? Essa é a mesma ideia. Esse Deus, por ele nos amar, ele nos chama. Porque se ele não nos chamasse, nós estaríamos onde estávamos. Nós não acordamos, tivemos uma crise de consciência e então descobrimos, o Deus é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, agora eu vou procurar uma igreja e agora eu vou virar um cristão. Houve um chamado. Deus chama eficazmente. Por que eficazmente? Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Porque nem todos são chamados eficazmente. Só os eleitos são chamados eficazmente. Tá? Então, muitos são chamados, sim, mas só os eleitos são chamados de modo eficaz. E a eficácia aqui significa que produz efeitos. Tá? Ou seja, é um chamado com efeitos para a salvação. De fato, eles são convertidos por Deus. Isabela, Atos 2:33, Danilo, Jeremias 31:3. Jael, de novo aí. 1 João 3:1. Eu sei que você foi para trás só para ler de novo. Pode ler na ordem, por favor. Atos 2:33 está falando sobre a questão do que envolve toda capítulo 2 ali, né, do Espírito Santo que desce. Nós vamos ver a questão do chamado eficaz, porque 3.000 homens são convertidos após a pregação do apóstolo Pedro. Tá? Então, todo o capítulo 2 ali, essa perícope, envolve a questão do chamado, tá? Do chamado eficaz. Danilo. O texto já foi lido também, né? Pode deixar.
fato como me entregou. Por essa razão, o mundo não me conhece, porquanto não conheciam a ele. Perfeito. Então, o chamado eficaz é o chamado que produz efeitos. Tá? Alguma dúvida até aqui? Não? Então vamos lá, para fechar. O Deus que nos chama, tá? O Deus que nos chama, o Deus que nos elegeu, o Deus que nos predestinou, o Deus que nos chamou, o Deus que nos redimiu, esse Deus também nos cura. Porque, como foi dito aqui, existem feridas. Existem não feridas somente numa vida de impiedade, mas na vida no geral. Existem feridas. E esse Deus não é um Deus impessoal, distante. É um Deus que se relaciona. Um Deus, como nós temos visto, que se envolve. E esse Deus é o único que pode nos curar. É o único que cura as nossas almas. Tá? Vamos ler Oséias capítulo 14, verso 4, para nós terminarmos. Oséias capítulo 14, verso 4. Vamos ler o verso 3 também. A Assíria já não nos salvará. Não iremos montados em cavalos e não mais diremos a obra das nossas mãos. Tu és o nosso Deus. Por ti o órfão alcançará misericórdia. Curarei a sua infidelidade. Eu, de mim mesmo, os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Serei para Israel como orvalho. Ele florescerá como lírio e lançará as suas raízes como o cedro do Líbano. Até aqui, irmãos. Então, Deus que nos elegeu, nos predestinou, que nos salvou, é um Deus que curou a nossa infidelidade, porque nós éramos infiéis. E não somente éramos, como ainda somos. É por isso que o livro de Oséias é um livro muito profundo, porque mostra como o povo de Deus estava se portando como prostituta, né? E aí muitas vezes nós somos iguais, porque nós não vivemos uma vida de gratidão e de fidelidade a Deus nessa relação pactual. Porque nós sabemos quem Deus é, sabemos o que Ele faz em nosso favor, como um bom Deus que Ele é, sabemos o que Ele requer de nós nessa relação pactual, mas nós não atendemos muitas vezes o que Ele requer de nós. Somos infiéis a Deus. Né? Então, somente Deus para curar a nossa infidelidade. Tá? Ele é um Deus que também nos cura nessa operação, porque Ele nos ama. Veja que aqui a infidelidade, a cura da infidelidade está relacionada ao amor, né? Curarei a sua infidelidade, eu de mim mesmo os amarei. Há uma relação do amor de Deus com a questão da cura da infidelidade. Tá? Alguma dúvida, irmãos, até aqui? Alguma consideração? Para nós fecharmos? Não? Então vamos, não tem pergunta, tá?